E aí, pessoal? Estou aqui com mais uma questão de álgebra, tá? Muito bacana. Se x mais y mais z é igual a 2, x menos 1 vezes xy menos 1 vezes z menos 1 igual a 4 e x vezes y vezes z é igual a 4 também, quanto vale essa expressão? Bom, então, para começar a fazer essa expressão, eu vou utilizar essa primeira equação que foi dada aqui, ó, x mais y mais z igual a 2, tá? Então, eu vou escrevê-la aqui, ó, x mais y mais z igual a 2. Só que eu vou escrever de uma outra forma, tá? Eu vou escrever assim, x mais y mais z é igual a 1 mais 1, que é a mesma coisa. Tá vendo? Bom, por que eu fiz isso? Veja bem, aqui tá falando sobre x menos 1, aqui tá falando sobre y menos 1 e aqui sobre z menos 1. Eu vou tentar fazer aparecer isso aqui, tá? E a mesma coisa também aparece aqui, ó, no denominador da minha expressão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar y mais z, passar para o segundo membro e vou pegar um desses números, 1, que está positivo, e vou passar para o primeiro membro e ele vai negativo. Só que eu vou fazer isso 3 vezes. Olha só. A primeira vez vai ser o seguinte. Quem que eu vou manter no primeiro membro? X. Vou passar o 1 para lá. Esse 1 aqui, ó, eu estou passando para o primeiro membro. E isso vai ficar igual a, aqui já tinha 1, permanece, y mais z. Os dois eram positivos, eu vou passar para o segundo membro, eles vão negativos. Olha o que virou. Tá vendo aqui? X menos 1 é igual a 1 menos y menos z. Eu vou pegar essa mesma equação aqui e vou fazer o seguinte, olha só. Nessa mesma equação, vou até escrevê-la de novo aqui para ninguém confundir. X mais y mais z igual a 1 mais 1. O que eu vou fazer? Aqui eu passei primeiro, eu mantive o x no primeiro membro. Agora aqui eu vou manter o y. Então vai ficar y e 1 eu vou passar para o meu primeiro membro, que vai vir negativo, e x e z vão passar para o segundo membro. Tá vendo? Ó, esse 1 vai permanecer aqui, e x e z vão passar para lá, ambos com sinal negativo. Olha lá. Tá vendo? Então aqui, quem que eu achei? Y menos 1. Agora eu vou fazer a terceira e última vez. Vou manter z. Então, ó, vai ser x mais y mais z igual a 1 mais 1. Tá vendo? O que eu vou fazer? Ó, vou manter o z no primeiro membro. Vou passar o 1 para lá, ele vai negativo. Ó, vai ficar 1 aqui. E x mais y, ambos positivos, eles vão para o segundo membro, ambos negativos. E tá aqui o pessoal que eu precisava. Tá? Agora é o seguinte. Eu vou substituir
na expressão. Qual expressão? A expressão que está sendo pedida, tá vendo? Então, onde tem x menos 1, cadê o x menos 1? Aqui, x menos 1. Eu vou pôr 1 menos y menos e. Onde tem z menos 1, eu vou colocar 1 menos x menos y. Onde tem y menos 1, eu vou colocar 1 menos x menos e. Tá? Então, substituindo, eu vou ficar com a minha expressão assim, ó. 1 sobre xy mais, no lugar do z menos 1, aqui ó, do z menos 1, eu vou colocar 1 menos x menos y. Então vai ficar 1 menos x menos y. Mais 1 sobre yz permanece. No lugar do x menos 1, aqui ó, eu vou colocar 1 menos y menos e. Mais 1 menos y menos e. Mais, aqui ó, 1 sobre xz vai permanecer, tá vendo? No lugar do y menos 1, eu vou colocar 1 menos x menos e. Mais 1 menos x menos e. Tá vendo? Bom, agora o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou pegar os denominadores e vou dar uma melhorada aqui, tá? Nesse primeiro aqui, olha o que eu vou fazer. 1 sobre. Eu vou trocar o x de lugar com 1, tá? Então vai ficar xy menos x mais 1 menos y. Na segunda fração aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ao trocar o 1 com o menos y de posição. Então vai ficar yz menos y mais 1 menos e. E na terceira fração, eu também vou trocar, tá, o mais 1 com menos x de posição. Então vai ficar xz menos x mais 1 menos e. Agora, repara bem uma coisinha aqui, ó. Esses dois termos aqui, ó, quem que eu posso colocar em evidência? O x, tá vendo? Então, eu vou colocar o x em evidência aqui, ó. Então, vai ficar 1 sobre, colocando o x em evidência, xy dividido por x, y, menos x dividido por x, 1. Mas, agora, reparam bem uma coisa. Eu já vou fazer isso para vocês ficarem cientes do que está sendo feito. Repara que aqui dentro do parênteses tem y positivo e 1 negativo. E aqui fora eu tenho y negativo e 1 positivo. Eu estou precisando que apareça o contrário. Para isso acontecer, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar menos e vou colocar y menos 1 lá dentro. Por quê? Porque, veja bem, se eu tenho menos aqui, na verdade é como se fosse menos 1. Se eu multiplicar menos 1 por y, aqui dentro ele está positivo. Menos vezes mais, menos. Tá vendo? Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Tá vendo? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Vou fazer a mesma coisa na segunda fração. Ó. Aqui, ó, no denominador, eu vou colocar primeiramente o y em evidência. Colocando o y em evidência, yz dividido por y, z menos y dividido por y, 1.
Tá vendo? Então, aqui dentro do parênteses, eu tenho z menos 1. E lá fora, eu tenho 1 menos e. Os mesmos termos, porém com sinais trocados. Então, eu vou colocar o sinal negativo aqui, ó, e z menos 1, que vai acontecer o mesmo que aconteceu na primeira fração, tá vendo? Na terceira fração, vamos fazer a mesma coisa também. Olha só, esses dois primeiros termos aqui, ó, eu vou colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, ó, xz dividido por x, z menos x dividido por x, 1. Tá vendo? E aqui, o que vai acontecer? Olha só, a mesma coisa, ó, vai ficar menos z menos 1. Tá vendo? Bom, agora como é que vai ficar esse negócio aqui? Tá? Aqui, na primeira fração, olha só. Quem que eu posso colocar em evidência? O meu parênteses. Ó, y menos 1. E ele vai multiplicar quem? X que multiplica o parênteses dividido pelo parênteses, sobra x menos parênteses dividido pelo parênteses, 1. Tá vendo? Mas, na segunda fração, quem que eu vou colocar em evidência? Z menos 1. E quem que vai estar multiplicando? Y vezes o parênteses dividido pelo parênteses, y. Menos parênteses dividido pelo parênteses, 1. Tá vendo? E a mesma coisa na terceira fração. Ó, colocando de novo aqui o z menos 1 em evidência, aí, ó, x que multiplica z menos 1 dividido por z menos 1, x menos o parênteses dividido pelo parênteses, 1. Então, olha o que virou. Eu tenho aqui uma soma de 3 frações, mas lembrando, isso não é equação, eu não estou achando valor, eu estou simplificando o máximo possível. Então, olha só, eu tenho 3 frações e essas 3 frações aqui têm os denominadores diferentes. Olha só, e eu não sei quanto é. Porém, veja bem, se eu tivesse uma fração, aliás, 3 frações, assim, ó, eu vou escrever para ficar mais nítido para vocês. 1 sobre AB mais 1 sobre AC mais 1 sobre BC. Qual seria o mínimo múltiplo comum dessa soma? Ó, eu não sei quem é A, não sei quem é B e nem sei quem é C. Porém, eles estão multiplicando. Então, o que eu posso fazer? Eu vou colocar como mínimo múltiplo comum o produto dos 3 denominadores. Tá vendo? E isso é o que eu vou fazer aqui em cima. Olha só. Vai ficar. Vou colocar na ordem, tá? Só para x menos 1, que multiplica y menos 1, que multiplica z menos 1. Tá vendo? Aí eu pego x menos 1, que multiplica y menos 1, que multiplica z menos 1, dividido por esses dois aqui. Repara bem, ó, y menos 1 simplifica, x menos 1 simplifica, sobra z menos 1. Z menos 1 vezes 1, z menos 1. Mais, no segundo, ó, x menos 1
vezes y menos 1 vezes z menos 1, dividido por z menos 1, que multiplica y menos 1. Olha só, o z menos 1 simplifica, y menos 1 simplifica, vai sobrar x menos 1. X menos 1 que multiplica 1, x menos 1. Mais, dividindo esse aqui com esse aqui, ó, z menos 1 simplifica com z menos 1, x menos 1 simplifica com x menos 1, vai sobrar y menos 1. Y menos 1 vezes 1, y menos 1. Tá vendo? Agora, repara bem uma coisa. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu posso simplesmente trocar de posição os meus termos aqui. Então eu vou escrever o seguinte, ó. Eu vou colocar os positivos à esquerda e os negativos à direita. Ou seja, vai ficar x mais y mais e, e aí vai ficar menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3. Tudo isso sobre x menos 1, que multiplica y menos 1, que multiplica z menos 1. Beleza? Agora, voltando lá em cima. Ó, x mais y mais z foi dado que é 2. Então, aqui, ó, essa soma aqui vale 2. Tá vendo? Então, no nosso numerador aqui da fração, eu tenho 2 menos 3 sobre. Agora, olha só, o denominador é x menos 1 que multiplica y menos 1 que multiplica z menos 1. Opa, foi dado também aqui, ó. X menos 1 que multiplica y menos 1 que multiplica z menos 1 é 4. Então, nosso denominador aqui vai ser 4. Nesse caso, o resultado vai ser 2 menos 3, menos 1. Menos 1 quarto. Está aqui o nosso resultado prontinho. Certo? Então tá bom, gente. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.